Brasil, sou economista, mestre e doutor em filosofia, trabalho na área de história do pensamento econômico, é a minha área de especialidade, estou nos séculos de economia política clássica, séculos XVIII e XIX. Estou atualmente como professor visitante aqui no BCE. Tá? E aí, agradeço o convite do Gabriel Rossini para dar uma aula para vocês. Conversei com ele, tinha dado algumas alternativas. A gente acabou escolhendo essa daqui para eu falar um pouquinho sobre as origens do capitalismo entre Adam Smith e o Karl Marx. Vou começar apresentando os dois autores ali, tá? Smith nasceu em 1723, faleceu em 1790. Ele é predominantemente um filósofo, tá? Ele vai trabalhar temas econômicos só uma etapa bem avançada da sua vida. A obra mais importante dele é a Teoria dos Sistemas Morais, ainda que a Riqueza das Nações seja mais conhecida hoje em dia, seja mais comentada, mas a obra pela qual ele ficou famoso no século XVIII foi a Teoria dos Sistemas Morais. Ele foi professor na Universidade de Glasgow entre 1750 e 64 e passa uma temporada aqui na França, onde ele vai conhecer uma série de filósofos, pensadores, e dentre eles uma série de economistas na França, que tem um impacto bastante importante na trajetória dele. Tá? Ao lado, esse aqui é um medalhão ali de 1787, a representação mais fiel que a gente tem do Smith. Tá? Tem algumas imagens na internet, se vocês colocarem o nome dele em imagem, vai ter umas completamente fantasiosas. Essa daí a gente não tem certeza como era a cara dele, essa daí é a mais próxima que a gente tem. E o Marx, tá? 1918 a 83, tem aí algumas obras dele. Eu costumo ressaltar nas minhas aulas dos meus alunos que é um autor que tende a provocar reações viscerais, seja a favor, seja contra. Tá? Seja marxistas, costumam ser bastante aguerridos, e quem critica o Marx também costuma ser bastante aguerrido. Algumas obras aí dele, tá? Teologia Alemã, Manifesto, 18 por Maio, Constituição Participativa Econômica Política. Vou comentar um pouquinho, junto com a Riqueza das Nações, vou comentar um pouquinho o Capital aqui. Muito rápida a apresentação aí, mas vou apresentar as obras agora, tá? Então, a Riqueza das Nações foi publicada em 1776. O título completo aí é Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, tá? A gente tem a edição em inglês mais indicada é a das obras completas organizadas pela Universidade de Glasgow, tá? Elas foram publicadas entre 1976 e 84, eu acho, são 6, 7 volumes das obras completas do Smith. São pequenininhas, tá? Ele mandou queimar todos os manuscritos dele antes de falecer. Não só mandou queimar, como ele fez questão de ver os cadernos dele sendo queimados. Tem um monte de gente que mandou queimar e deixaram para depois e não foram queimados. Sabia dessa possibilidade, então fez questão que os manuscritos dele fossem queimados. Então sobrou muito para as obras completas do Smith, são realmente um conjunto bastante reduzido. A rigor é a Teoria dos Sentimentos Morais e a Riqueza das Nações, alguns cadernos de alunos e mais um conjunto ali de ensaios filosóficos. Em português, vocês podem recorrer à tradução da Abril Cultural, da População dos Economistas, do Luiz Baraúna, a da Martins Fontes, tá, do Alexandre Rodrigues, e a da Edipro, tá, a gente tem aqui, uma recente que saiu ano passado, saiu este ano, na verdade. Eu, por questões de praticidade, eu vou usar a da Martins Fontes, que é a que eu costumo usar já há algum tempo. Tá? Não recomendo a dos economistas, tá, gente? Essa daqui é uma tradução muito complicada. A da Martins Fontes é uma boa tradução, a da Edipro, até onde eu olhei também, bastante aceitável. O trabalho de revisão da tradução do Maurício Coutinho, que é um especialista na obra da Economia Política do 18, ajuda bastante. Mas eu também não fiz uma análise sistemática, então eu continuo usando a da Martins Fontes. A estrutura da obra, tá? É um livro gigantesco, tá? São mais de 1000 páginas, são 5 livros. Tem o livro 1, que tem como objeto a divisão do trabalho, o livro 2 tem como objeto a acumulação do capital, o livro 3 é uma espécie de história econômica da Europa ocidental após a queda de Roma até metade do século, até meados do século XVIII. O livro 4 apresenta ali os sistemas de economia política e vai ser um livro onde ele vai fazer a crítica aos sistemas mercantil e agrícola e vai apresentar lá no finalzinho o sistema da liberdade natural dele. E no livro 5 tem como objeto o arcabouço institucional aí que ele vai sugerir, tá?
para lidar com os problemas daquilo que eles chamam de sociedades comerciais, tá? Das modernas sociedades comerciais e modernas sociedades europeias do século XVIII. Então vai ser um esqueminha muito simples, muito rápido aí do que está no livro. Vou fazer a mesma coisa com o Capital. Aqui está a obra, a primeira edição do livro em alemão é de 1867. O título completo é o Capital, Crítica da Economia Política. A edição estrangeira mais indicada é a da Mega 2, tá? Que é uma reedição ampliada das obras completas do Marx e do Engels, ainda em andamento, tá? Eles ainda não terminaram de publicar todos os manuscritos do Marx. O Capital, já todos os manuscritos sobre o Capital já foram publicados, são 23 livros em 15 volumes, tá? Os manuscritos, todas as edições em alemão, em francês, que ele traduziu, que ele revisou também. No Brasil, o Capital tem 3 grandes traduções também. A da Civilização Brasileira lá no Reginaldo Santana, lá dos anos 60, a dos Economistas dos anos 80, tá? Eu vou utilizar essa daqui, e uma recente da Boitempo que vem sendo bastante utilizada, só que eu, para questões de praticidade também, eu uso a minha dos Economistas, que já está toda grifada, etc. Então eu estou acostumado com ela, vou usar ela. Mas conheço muita gente que gosta dessa, do Zendel, tá? De novo, a estrutura da obra. São 3 livros: processo de produção do capital, processo de circulação do capital, processo global da produção capitalista. Só o primeiro livro 1 foi de fato editado e publicado pelo Marx, editado várias vezes. Ela foi uma primeira edição de 67, uma segunda edição de 72, que é a tradução que vocês costumam ter acesso, tá? Costuma ser da segunda edição. Principalmente o capítulo 1 da primeira edição é bem diferente, saiu recentemente um livrinho da editora Contracorrente, acho. Em 2020 ou 2021 eles publicaram finalmente a tradução do capítulo 1 da primeira edição, que é consideravelmente diferente da segunda. E tem uma terceira versão do capítulo 1 do livro 1 também, que é da tradução francesa, que o Marx vai revisar aí entre 72 e 75. O livro 2 e o livro 3 vão ser editados e publicados pelo Engels, tá? Como eu falei lá na coleção, nos manuscritos, nas obras completas do Marx e do Engels. Os manuscritos sobre o Capital totalizam 23 livros, tá? Em 15 volumes aí, tá? É um material bastante considerável. Você sabe, Léo, se esses 23 livros, a perspectiva deles serem publicados? Não, estão todos publicados. Esse pedaço da Mega estão completamente. Mas ainda não em inglês, né? Em inglês eu acho que já estão também. Em inglês também? A Mega tem alemão, eles fazem. E aqui não é, a Mega ela publica, por exemplo, a edição francesa da Mega em francês. Ele publica a edição original nas obras completas, todos os manuscritos que estavam, tudo que está escrito em inglês, tá? Aparece em inglês, tudo que está escrito em francês. Parece. E aí a publicação dos manuscritos. Então a obra crítica vai ser comentada, está sendo. As obras dos dois ainda está sendo publicada, mas os manuscritos sobre o Capital é o único trecho da Mega que já está completo. Já foi completamente publicado. E é uma segunda edição, né? A primeira foi no começo do século XX, e aí nos anos 80, anos 80 e 90 eles retomaram, que alguns manuscritos foram descobertos, não tinham sido publicados, eles ainda estão sendo publicados em inglês. Eu acho que todos os livros, tudo que sai em alemão, rapidamente é traduzido em inglês. Eu acho que tem... 23 livros já foram. Eu sei, já usei, por exemplo, o manuscrito, a edição em inglês dos manuscritos do livro 3. Eu sei que já está disponível. Mas... É um trabalho impressionante. Eu comentei com o pessoal que a Mega 2 completa ela vai ter cerca de 230 livros. É um trabalho incrível. Aí se agradece um cara que nem o Smith que queimou tudo. Fica 7 volumes, tá, gente? Não ficam 200 livros. Sim, é um material sensacional, é um monte de coisa, mas é de enlouquecer, tá? Você quer estudar, você quer fazer um estudo sério nisso aqui, é de enlouquecer. Você vai dedicar muito tempo, simplesmente para passar por todas as edições, tá? Eu não tenho certeza, porque eu voltei a estudar, fiquei muito tempo sem estudar Marx, eu estudei Marx na minha graduação, fiz 2 iniciações científicas sobre Marx, mas depois eu fiquei um tempo, faz 2 anos que eu venho trabalhando com 2 colegas em alguns temas de finanças, usando o arcabouço do livro 3, então estou voltando a trabalhar isso. Mas sei que nas edições, quem eventualmente tiver conseguido em alemão, a edição da Mega é a mais interessante, mas
tem em inglês, e tem boas traduções em português, e a Boitempo está com um projeto bastante amplo de tradução de várias obras. Tá? São traduções boas. O título aí da apresentação é As Origens do Capitalismo entre Smith e Marx. Há um certo anacronismo aí, porque o termo capitalismo não aparece em nenhum dos dois autores. O termo capitalismo data lá do final do século XIX. Só que não é nenhum exagero afirmar que a gente pode usar esse termo para tratar a obra dos dois, principalmente porque ambos vão articular teorias do capital, tá? E vão buscar descrever a sociedade moderna em suas dimensões econômica e política, que novamente para ambos vai se organizar tendo no capital um de seus eixos fundamentais, talvez o seu eixo central. Tá? O que nos permite falar em sociedades capitalistas e capitalismo na obra dos dois. Tá? Não é nenhum, apesar do termo a rigor ser um anacronismo, a gente consegue sem grandes sobressaltos aí usar o termo, pegar o termo. Eu dou sempre também nas minhas aulas uma definiçãozinha operacional de capital, aí, riqueza acumulada empregada para obter mais riqueza. Tá? Essa é a definição tradicional, a definição da economia política clássica. Óbvio que cada autor vai ter uma formulação diferente, mas é um processo de riqueza previamente acumulada e empregada no intuito preciso de obter mais riqueza. Tá? O que implica aqui, falar em capital, implica necessariamente mencionar e pensar numa dinâmica de acumulação de riqueza em escala linear. Tá? Essa riqueza vai ser utilizada para se obter mais riqueza, um nível maior vai ser obtido no segundo ciclo, para se obter mais, para se obter mais, para se obter mais. Então a gente fala de dinâmica de acumulação de riqueza. Tá? Para entender a definição, eu vou passar as definições dos dois de capital e aí vou entrar na questão das origens, tá? Que a gente poderia entender por capitalismo dos dois autores e como eles vão trabalhar a questão histórica aí. Tem uma série de semelhanças, eu vou depois passar, no final eu vou concluir com essas semelhanças e discutir apresentar algumas diferenças aí, tá? Mas para entender a definição smithiana, tá? Capital na riqueza das nações vai estar no livro 2. São 3 termos: riqueza, tá? Que ele apresenta lá na introdução e plano da obra, tá? É a primeira frase da obra. Tá? É o fundo anual de trabalho a partir do qual uma determinada sociedade obtém a satisfação de suas necessidades, a riqueza. Ele vai definir estoque, tá? Que a gente costuma traduzir como estoque ou como fundo, a parcela de riqueza não consumida no período corrente, tá? Uma parcela que vai ser poupada, e o capital vai ser o pedaço dessa parcela poupada que vai ser empregado no intuito de obter um rendimento. E aí você tem uma definição que é paralela, que vai se juntar, vai ser articulada junto, tá? No livro 2, o Smith dá essas duas definições de capital, é a parcela que vai ser utilizada para empregar trabalho produtivo. Tá? Então aí eu comento, tá? De um modo discreto, o Smith está apontando que o capital envolve uma relação de assalariamento, tá? Envolve essa parcela, o proprietário da riqueza, essa riqueza acumulada que está contratando trabalho assalariado para obter lucro. Tá? Então ele está dizendo aí de modo discreto que o capital é uma relação social, tá? Entre o detentor dos estoques e o detentor do trabalho. Tá? É um ponto que a gente costuma associar ao Marx, mas no Smith já está lá. O capital, a definição de capital no Marx, tá? Vai estar lá na seção 2 do livro 1, no capítulo 4. Ele vai apresentar esse conceito a partir da distinção entre os dois tipos de circulação do dinheiro, circulação do dinheiro enquanto dinheiro e a circulação do dinheiro enquanto capital. Tá? São os dois ciclozinhos aí que vocês vão ver, acho que vão ver ainda, né? A circulação do mercadoria, dinheiro, mercadoria, vender para comprar, e aí o Marx contrapõe essa daí a circulação do dinheiro enquanto capital, dinheiro adiantado para comprar mercadoria para se vender por um dinheiro maior, uma quantidade de valor maior do que inicialmente possuído. Tá? Então, no dinheiro enquanto dinheiro, o dinheiro é um meio, tá? De expressão dos valores, meio de circulação. No circuito do dinheiro enquanto capital, o dinheiro é o fim aqui no duplo sentido de término, ele é o término do movimento e ele também é a finalidade, o objetivo desse movimento. Tá? O objetivo da circulação do dinheiro enquanto capital é obter mais dinheiro do que se tinha anteriormente. Então, para expor um pouquinho aqui, tá? O dinheiro enquanto dinheiro é a circulação simples de mercadorias, como o Marx vai dizer. A gente tem uma mercadoria
um valor de uso aqui, a gente produz um valor de uso, vende para obter dinheiro, com esse dinheiro a gente compra um outro valor de uso. Tá? É um processo de venda para compra, início e final são diferentes valores de uso, tá? São qualidades diferentes, são objetos diferentes. A finalidade da circulação é a obtenção de um valor de uso diferente daquele que se possui no início. O objetivo aqui é a satisfação das necessidades. O dinheiro é um meio de circulação, é um facilitador das transações. O valor aqui se mantém igual, tá? MA igual a B são objetos diferentes, são de qualidades diferentes, satisfazem necessidades diferentes, mas em termos de valor eles são equivalentes. O dinheiro enquanto capital ou acumulação de capital, o processo é inverso, tá? Você possui dinheiro, compra uma mercadoria para vender e obter mais dinheiro, é um processo de compra para venda. Início e fim são qualitativamente iguais, é dinheiro e dinheiro. Essa circulação, o Marx vai insistir bastante, ela só faz sentido se houver um incremento de valor no final. Então você tem o processo, na verdade, de dinheiro, mercadoria para dinheiro e um dinheiro adicional. DM, D', tá? Onde D' é o D mais um delta D, mais um adicional do dinheiro aí. O objetivo aqui é obter mais dinheiro do que no início, comprar para vender mais caro. Dinheiro é início e fim, término e objetivo, não mais meio. O valor cresce, existe aí a possibilidade de valorização do valor, a expressão de Marx, ou de acumulação de capital. Então esse processo aí é uma das peculiaridades da compreensão do Marx, insistir nessa dimensão de valorização do valor. O valor se torna aqui o sujeito de um processo em que ele, por meio de uma mudança constante das formas de dinheiro e mercadoria, ou seja, constantemente você tem dinheiro, compra mercadoria, vende para obter dinheiro, para comprar mais mercadoria, para vender de novo, para obter dinheiro, para obter mercadoria, para obter dinheiro, para obter mercadoria, e vai modificando, através desse processo de mudanças constantes, você vai modificando a sua grandeza. Tá? Enquanto mais valor se repete em si mesmo, enquanto o valor original se autovaloriza. Pois o movimento pelo qual ele adiciona mais valor é seu próprio movimento, sua valorização, portanto, autovalorização. O capital enquanto um processo de valorização, o dinheiro no qual ele se transforma sujeito de um processo. Tá? Valor torna-se, portanto, valor em processo, dinheiro em processo e como tal, capital. Então o capital na tradição marxista vai ser esse processo de autovalorização do valor, o que exige o encadeamento de ciclos e um movimento incessante de transformações. Tá? Então é DM, D', esse D vai se transformar no D inicial, num segundo ciclo de DM, D', vai se transformar num outro D inicial, DM, D'. Tá, aqui essa exposição é o jeito que o Marx usa a simbologia dele lá no livro 2, mas a ideia é que esse processo seja ampliado, então um pedaço desse delta D, desse excedente aqui, transforma esse D que é um pouquinho maior do que esse é um pouquinho maior do que esse, então é um processo de reprodução em escala ampliada, a gente pode falar de fato num processo de autovalorização do dinheiro, processo em que o valor de autovalorização do valor, um processo em que o valor vai se reproduzindo sempre em quantidades maiores do que as anteriores, sempre em quantidade crescente. Tem a imagem de uma bola de neve, né? Aqui a gente tem uma bola de neve que está crescendo em virtude dessa dinâmica de acumulação de capital. Mas eu tenho uma dúvida, mas nesse processo de ciclo de valorização do capital, o Marx, em algum momento do Capital, ele problematiza a ideia da inflação, alguma coisa do tipo? Pelo que vocês estão comentando? Nesse momento não. Não. Nesse momento você não tem nenhuma questão de... Que não é um problema, né, na obra dele. Não é que não seja exatamente um problema. Inflação não era o problema no século. Se é um problema monetário do século XIX, é a deflação, não a inflação. E, em particular, nessa segunda metade do século XIX. Mas a questão é que isso aqui é uma apresentação abstrata, ou seja, está tentando demonstrar o mecanismo funcionando. Então esse tipo de questão em particular no livro 1, está fora dos questionamentos. O que é importante aqui é que todas essas transações ocorrem sob pressuposto de troca de equivalente. O valor sempre se mantém. Vai gerar um problema aqui para explicar de onde vem esse delta, esse valor adicional aqui. Então o pressuposto, de novo, é troca de equivalentes. E aí ele vai se pôr essa questão aí no capítulo 4, como é que você explica então que haja um incremento no valor se nas duas transações, na compra e na venda, há troca de equivalentes. A solução aí que vai ser dada por ele é de que existe uma mercadoria cujo valor de uso seja a criação de valor. Essa mercadoria é a força de trabalho. Existe uma mercadoria, no mercado existe uma mercadoria que você compra cujo consumo dela gera valor. Essa mercadoria é a força de trabalho.
o sujeito que possui riqueza acumulada vai comprar essa mercadoria, vai consumir essa mercadoria, isso é, vai pôr ela para produzir. O consumo dela durante uma certa jornada gera um valor. Se o esquema for bem organizado, vai gerar mais valor do que aquele que foi gasto anteriormente. Tá? O local onde essa mercadoria vai ser consumida vai ser denominado por mais esfera de produção, em contraste com a esfera da circulação, onde essas transações aqui estão ocorrendo. Tá? Essa aí é a fórmula geral do capital no livro 1, que ela não é explícita o suficiente a respeito da relação de capital, tá? que é o básico, que é o dado fundamental, e eu estou trazendo isso porque eu quero insistir nisso no restante da aula. Tá? Essa fórmula aqui não explicita a etapa de produção, que é onde ocorre a relação de capital, a relação entre o capitalista e o trabalhador, a relação de subordinação do trabalho ao capital. Isso vai ser dado lá no livro 2 com a fórmula, o ciclo do capital-dinheiro, onde o Marx expande essa fórmula aqui. Então você tem dinheiro, você compra mercadorias. Que mercadorias? Força de trabalho e meios de produção. Põe esse mix aqui para produzir. Esse aqui é o P de produção. Você vai obter uma mercadoria que tem um excedente de valor em relação a esse. Isso aqui vai ser vendido. Você trocou equivalente, você trocou equivalente. Você explicou como você obtém um D final maior do que o D inicial, respeitando a troca de equivalências na esfera da circulação. Existe uma mercadoria cujo consumo gera valor, tá? E aí está a explicação. Aqui é a força de trabalho, MP meios de produção, P produção, e M' é mercadoria inicial com o valor, o mesmo valor, mais um delta, mais um excedente de valor ali do que originalmente investido, tá? E aqui você explicita a relação de capital, tá? Você deixa bem claro que, olha, o sujeito que possuía dinheiro, ele compra para colocar essa mercadoria junto com um mix de meios de produção, insumos, instalações, edifícios, insumos, matérias-primas, máquinas, equipamentos, etc. Uma série de mercadorias aqui vão ser colocadas para produzir por essa força de trabalho. Num processo produtivo você vai obter uma mercadoria que tem mais valor do que a mercadoria inicial. Tá? De novo, aqui se troca equivalente, respeita-se o pressuposto de troca de equivalentes e você consegue obter um D que é maior do que o D inicial. Você tem mais dinheiro, mais valor do que inicialmente se possuía. Tá? Esse é o que vai explicar, é a dinâmica que vai explicar. Portanto, o que decisivo aqui para ele vai ser exatamente a existência dessa relação de capital aí, uma relação entre, novo, assim como no caso do Smith, é uma relação social que vai definir o que é o capital e que vai definir o que é o modo de produção capitalista. Esse ponto que o professor Leonardo está chamando a atenção, ele é fundamental. Ou seja, esse D', afinal, que aparece ali no esquema DN de linha, ele não é um D' meramente decorrente de ganhos de arbitragem que podem ocorrer eventualmente. Então o sujeito compra arroz no leste asiático e vende arroz aqui na América do Norte um pouco mais caro. Não é isso. Isso pode acontecer eventualmente, mas é uma questão ali de sorte, de um comerciante esperto. O que possibilita de fato essa passagem é fundamentalmente a existência de uma mercadoria única, fundamental, né, cujo valor de uso possibilita mais valor do que ela própria tem, e essa mercadoria é a mercadoria força de trabalho. O professor Leonardo está chamando a atenção. Ou seja, o capital, essa dinâmica do capital envolve uma relação social, uma relação entre aqueles que, digamos, têm dinheiro, esse D inicial, que dá início a esse ciclo, e aqueles que não têm, que têm, ao fim e ao cabo, meramente a sua força de trabalho para vender. A única mercadoria que eles conseguem disponibilizar para se manter e se reproduzir, né, no tempo. Essa relação social, essa relação de capital, que o Marx evidencia como social, isso aí que o que está no Smith, para o Marx ela se apresenta como essencial, pelos termos da relação, essa questão social. No Smith também, ou é só uma característica à parte? Não, não é. Eu vou mostrar ali nos slides da frente porque ela é essencial. Que no fundo, o pressuposto dessa relação de capital é o trabalho assalariado, é o trabalho livre. E isso é um dado histórico, é um dado que, para ambos os autores, tem uma data precisa de início. Um local e uma data precisa de início, que vai ser a data de origem do capitalismo, para os dois. Tá? É o tema do restante. Boa pergunta. Eu gosto de pergunta que adianta o tema, os slides da frente. Tá?
fazer um primeiro resumo aqui, tá? Então eu falei, ó, o termo capitalismo não é usado por esses dois autores, mas a gente pode afirmar aí, tá? A gente pode usar esse termo para eles fazendo, porque ambos têm uma teoria do capital, ambos vão associar, vão desenvolver essa teoria do capital para explicar as sociedades modernas, tá? Daí porque eu posso apontar aí, tá, que eu pessoalmente não acho que seja exagero afirmar que ambos têm no capitalismo seu objeto privilegiado de estudo, tá? Ambos vão analisar de modo sistemático sociedades na qual o capital é o elemento que organiza a vida econômica. Ambos também vão articular essa análise científica a uma interpretação histórica. Esse é um dado que não são todos os analistas do capitalismo que fazem, tá? Teoria econômica e história econômica geralmente são mantidos separados. Esses dois autores vão juntar essas duas coisas. Ambos vão entender, mais ainda, ambos vão entender algumas das características das categorias científicas centrais de análise, tá? Quais são as características, as categorias científicas centrais? Mercadoria, dinheiro, valor, e diversas outras, e o sistema que vai ser articulado por essas categorias, tá? A economia, digamos, a teoria econômica que essas categorias vão sugerir, vão ser articulados como resultado histórico, como resultado dessa história, tá? Por isso eles dizem, ó, você tem sociedades, a gente vive em sociedades na qual o capital é um elemento que organiza a vida econômica. Eles vão associar essa compreensão a uma análise histórica. Vou dizer ainda mais, olha, a teoria que permite que a gente compreenda essa sociedade, as categorias que permitem que a gente compreenda essa sociedade vão ser resultado dessa história e, finalmente, ambos vão compreender esse sistema analítico como fonte de ilusões de ordem objetiva, tá? Ilusões que não são meros equívocos subjetivos, não são erros do economista, mas são ilusões que organizam a vida social, tá? E vão articular a sua própria teoria como uma crítica dessas ilusões. Esses 4 pontos são muito difíceis de serem encontrados em outros autores. Tá? Talvez, eu acho possível afirmar que seja algo que unifica esses dois autores. Acho que só os dois. Tem mais alguns aspectos que vão singularizar os dois, mas esses 4 aspectos aqui a gente encontra só neles. Tá? Então, ambos aí vão ver o capitalismo como um estágio histórico do desenvolvimento das sociedades. No Smith vai ter lá a análise, a história conjectural dele, a teoria dos 4 estágios, e o último estágio é uma sociedade comercial. No Marx a gente tem uma teoria da história, uma sucessão de modos de produção, e o modo de produção capitalista vai ser, não necessariamente útil, mas é o mais avançado e é o que vai ser o objeto de análise e crítica dele. E a economia, um outro aspecto aqui, então você tem uma dimensão, digamos, de história econômica, tá? O capitalismo é um estágio do desenvolvimento, um estágio histórico do desenvolvimento, e a economia na qual a economia é um campo relativamente autônomo de outras esferas da vida social, da política, da cultura, religião, e aqui outros 2 aspectos que são importantes. Esse campo relativamente autônomo, tá? A economia apresenta uma regularidade própria que é passível de ser analisada nos seus próprios termos. A gente não precisa recorrer a categorias políticas, a gente não precisa recorrer a categorias culturais ou a categorias religiosas para entender a regularidade desse campo da vida social. Tá? A gente pode analisar nos próprios termos, usando aquelas categorias lá que a gente viu, mercadoria, valor de uso, capital. E essa regularidade pode ser aprendida e analisada de modo sistemático por uma ciência específica, a economia política. Tá? Para esses 2 autores, não é à toa que a economia política, a ciência econômica, a economia política é a primeira versão, primeira manifestação histórica da ciência econômica, surge mais ou menos exatamente no período, você tem uma simultaneidade aí entre o surgimento do capitalismo e da economia da ciência que analisa de modo sistemático essas categorias. Tá? O Smith vai apontar que a versão mais relevante de economia política na sua época, no século XVIII, vai ser o que ele chama de sistema mercantil, vai ser o alvo das suas críticas lá no livro 4. O Marx, por sua vez, vai articular o seu programa explicitamente como uma crítica da economia política, até o subtítulo do livro. Tá? Tudo bem aí, gente? Legal. Ambos vão articular essa sociedade como um estágio do desenvolvimento histórico e vão ver nessas sociedades, uma das características é que a economia ela é relativamente autônoma frente a outras esferas da vida social. Autônoma ao ponto de
ter uma regularidade própria, ter essas características que se mantêm uma certa frequência que você pode observar e analisar em termos tipicamente econômicos. Tá? Dito de outro modo, é um estágio histórico que permite que uma ciência econômica seja articulada de um modo consistente. No Smith, aí, esquematicamente, esse sistema mercantil, esse conjunto aí de teoria e prática que vão caracterizar esse último estágio histórico do desenvolvimento, pode ser caracterizado de modo esquemático em 3 dimensões: uma dimensão econômico-política. O núcleo do sistema mercantil, o critério de inteligibilidade para o Smith vai ser exatamente essa aqui, uma associação que, do ponto de vista dele, vai ser perniciosa entre os interesses dos comerciantes capitalistas e o interesse geral. É a característica definidora do capitalismo para o Smith. Você falou em capitalismo dentro do Smith, você está pensando num certo arranjo institucional em que os interesses de uma classe, tá, da classe dos comerciantes, da classe dos capitalistas, está associado ao interesse dos governantes, e esse interesse se torna um interesse geral. Tá? Então, esse arranjo histórico aí no qual você tem essa associação de interesses, os interesses de uma classe se tornam um interesse geral, uma classe específica, a classe dos comerciantes, dos capitalistas. Existe uma dimensão cognitiva, tá? Essa associação vai ter como efeito colateral o compartilhamento de uma mesma compreensão da economia pelos membros da classe capitalista e pelos ocupantes dos cargos políticos, e essa compreensão é uma compreensão, para ele, gera uma série de ilusões que vai motivar a acumulação de capital e uma legislação monopolística. Por fim, você tem uma dimensão histórica. Essa associação tem como origem a união casual, tá, aí, dos interesses dos príncipes com as burguesias citadinas contra os senhores feudais, e essa aí seria a origem histórica do capitalismo. Tá? De novo, você tem um arranjo ali que se monta a revelia dos autores, que vai criar, vai estar na base de uma certa época e vai gerar todo um sistema de organização, de compreensão, de um sistema que permite teorizar a respeito e que vai organizar a prática desses interesses organizados aqui, que vai organizar toda a estrutura institucional do Estado e da economia. Tudo bem aí até agora? Tem bastante coisa, eu sei, mas a gente vai chegando lá, tá? Então, essa associação de interesses da classe capitalista e dos ocupantes do governo, tá? A respeito dela, o Smith vai acusar em um duplo deslizamento. Em primeiro lugar, os interesses dos capitalistas vão aparecer como os interesses do soberano, como os interesses do grupo que de fato governa. Soberano aqui, leiam, tá? A gente está falando da Idade Média Europeia, é o rei, é a figura do rei. E esse interesse do soberano vai ser visto como interesse geral, como interesse da sociedade como um todo. Em diversas passagens ele não deixa de apontar que há um processo aí de convencimento dos governantes, tá? Um trechinho ali do capítulo 1 comigo 4. Esses argumentos lograram convencer aqueles a quem se dirigiam. Foram apresentados pelos comerciantes aos parlamentos, aos conselhos dos príncipes, aos nobres e senhores rurais. Numa palavra, pelos homens que presumivelmente entendiam de comércio aos que tinham consciência de nada entender da matéria. Ou seja, é um processo de convencimento por parte dos comerciantes da classe burguesa aos nobres senhores rurais, ou seja, aos membros da classe de proprietários fundiários. Então você tem duas classes diferentes, uma classe convencendo a outra do seu próprio interesse, e a classe de proprietários fundiários, que é a base da nobreza na época, que é de onde saem todos aqueles que ocupam os papéis, as funções de governo, vão estar exatamente em torno do soberano, ali em torno do rei de fato governando. Então você tem esse processo de convencimento que vai gerar uma associação aí e esse duplo deslizamento aí atrás, tá? O resultado aí vai ser um compartilhamento das mesmas categorias econômicas, vai ter uma teorização e uma prática organizada por essas categorias econômicas que vai ser compartilhada, que vai organizar o processo de construção institucional do Estado e da economia ao longo desse período. Dá um comentário, Gabriel? Você fica mais à vontade. O segundo ponto ali, ó, é o sistema mercantil como fonte de ilusões. Está no núcleo do sistema, está a equação moeda metálica igual a riqueza. E aí eu dou essa ideia de que riqueza e dinheiro vão ser considerados como termos absolutamente sinônimos, tá? O que é importante aqui é que essa
essa equação, essa ilusão aqui não vale apenas para os indivíduos, mas também para os países, tá? Assim como um homem rico presume-se que um país seja rico, que um país rico seja um país que tenha dinheiro em abundância e presume-se que o meio mais simples de enriquecer, ou seja, acumular ouro e prata, tá? Então, nesse processo de convencimento aqui dos governantes pela classe comercial, você vai ter um dos argumentos fundamentais é esse aqui, ó. Você quer ser rico? Opa, então você tem que acumular moeda metálica, você tem que acumular ouro e prata. Smith não deixa de apontar que é algo de ridículo insistir demais na falsidade dessa equação. Ele fala que seria demasiado ridículo ocupar-me seriamente em provar que a riqueza não consiste em dinheiro. No fundo, para o Smith, todo mundo sabe que dinheiro não é riqueza, mas isso não impede que sempre tenha gente aí que esteja disposta a ir muito longe em busca de ouro e prata, inclusive países inteiros, tá? Ele está pensando fundamentalmente no processo de colonização da América, tá, gente? Todo o processo de expansão comercial europeia ali é o que é o objeto dessa crítica aí, tá? Por exemplo, então, durante algum tempo após a descoberta da América, a primeira preocupação dos espanhóis ao chegarem ao litoral desconhecido era mais às vezes investigar se encontrariam ouro ou prata nas vizinhanças. Em consequência dessas noções populares a respeito das relações entre dinheiro e riqueza, todas as diferentes nações da Europa estudaram, embora com pouco êxito, todos os meios possíveis de acumular ouro e prata em seus respectivos países. Smith insiste, tá? Assim, a exaustão na ineficácia e na eficiência de tais medidas, tá? Um sintoma claro de que essas noções estão equivocadas e são ilusórias. Tá? Dizendo, olha, organizou-se na Europa todo um arcabouço institucional, econômico e político para em cima da ideia de que riqueza é prata, riqueza é ouro. As pessoas foram muito longe baseados nessa ideia que é uma ilusão, que está completamente equivocado. Tá? Isso nos permite constatar que, para Smith, as ilusões do sistema mercantil sobrevivem à demonstração do seu caráter falacioso. Tá? Ele diz, olha, é meio ridículo tentar provar para alguém que ouro não é riqueza. Ninguém come ouro, ninguém come prata, ninguém investe ouro, ninguém investe prata. Mas ainda assim, essa ideia vai organizar todo um desenho institucional, vai organizar uma série de empresas comerciais, uma série de iniciativas estatais, privadas, tá? E aí ele vai dizer, ó, no fundo elas têm essa ilusão aí, tá? E é uma ilusão que não se desfaz simplesmente quando você prova que dinheiro não é riqueza, tá? A mera demonstração de que o raciocínio é equivocado não é suficiente para fazer as pessoas pararem de agir a partir dessas máximas, por exemplo, que tal riqueza. Um termo chave aí da crítica do Smith é o projeto, tá? Project, esse é o termo que vai, assim, ao longo da crise das nações ele aparece diversas vezes. São iniciativas montadas sob o encanto dessa ilusão, tá? E o exemplo mais importante de projetos dessa natureza é a colonização europeia da América, tá? Então, só que aí você tem digamos, a volta do parafuso aí, tá? Algumas dessas empreitadas, mesmo que por acidente, acabam alcançando o resultado esperado. Então tem gente que parte para conquistar um país desconhecido e de repente chega e descobre minas de ouro. Os espanhóis acharam isso no México e no Peru, tá? Os portugueses vão achar nas Minas Gerais, no Brasil, no século XVIII, tá? O que vai acabar por reforçar a ideia de que essas ilusões não são ilusões. Uma vez que num desses projetos, de repente, o cara tromba uma mina de ouro e fica milionário, as pessoas acham, opa, olha só, o ouro é riqueza. Moeda metálica é riqueza. Tá? Então você tem, o acaso faz com que um raciocínio equivocado se transforme numa mais do que simplesmente um raciocínio equivocado. Tem algo a mais aí, uma volta do parafuso aí. Ó. Foi então que um projeto de comércio com as Índias Orientais que deu origem à primeira descoberta do Ocidente. Um projeto de conquista levou a todos os estabelecimentos espanhóis nessas regiões recém-descobertas. O motivo que os levou a empreender essa conquista foi um projeto de exploração de minas de ouro e prata e uma sequência de acidentes que nenhuma sabedoria humana poderia prever tornou esse projeto mais bem sucedido do que os empreendedores poderiam razoavelmente esperar. Ou seja, uma sucessão de acasos faz com que essa ilusão ali atrás seja reforçada. Parece que, opa, olha só, deu certo, os espanhóis acharam minas de ouro lá. Olha só como eles tinham razão em assumir que ouro era riqueza.
Você tem um sistema aí que, por acaso, uma sequência de acidentes, uma sequência de acasos, uma sequência de consequências não intencionais vai gerar um reforço, faz com que esse raciocínio equivocado adquira realidade, se torne objetivo. Um aspecto aqui que vale ser mencionado, tá? Para desmontar essa equação moeda metálica igual a riqueza, o Smith busca manter separadas essas dimensões real e monetária da economia, distinguindo de modo sistemático o preço real do preço monetário das mercadorias. Existe quem, dentre eles, o Schumpeter, que vai dizer, ó, o Smith talvez seja o inaugurador dessa distinção entre análise real e análise monetária na ciência econômica. Tudo isso para desmontar essa equação, mas do mesmo jeito. Para o Smith não basta desmontar essa equação, por quê? Porque, no fundo, essa equação é ridícula. Aí ele está dizendo, olha, gente, essa equação todo mundo sabe. Ninguém come ouro, ninguém come prata, ninguém investe ouro, ninguém mora dentro. Tá? Então todo mundo sabe, só que isso não impede que um monte de gente se esforce em demasia para atingir esse objetivo, para acumular ouro e prata na tentativa de se tornar. A gente vai aqui para a questão das origens do capitalismo do Smith. Esquematicamente, em Smith, o processo é descrito como resultado de dois grandes processos. Tá? Então, lembra que por trás está essa associação dos interesses comerciais com os interesses dos ocupantes, do soberano, daqueles que organizam, que de fato governam a Europa Ocidental nesse período. Você tem dois processos. Um, o crescimento do comércio das manufaturas, que vai ter nas cidades o seu lugar particular, e de uma sociabilidade burguesa. É aqui que vai entrar a importância da relação de capital aqui no Smith, no que o Marx chama de relação de capital, que o Smith chama de outra coisa. E você tem uma diminuição do poder da nobreza feudal, principalmente dos senhores feudais ali. Tá? Há um conflito com o rei e com a burguesia que entra em um acordo contra os senhores feudais. Tá? É para diminuir o poder, esse poder dos senhores feudais, cada um no seu feudo, mandando de modo absoluto, concentrando o poder legislativo, executivo e judiciário na mesma mão, que o rei, que também é um proprietário fundiário, mas é um proprietário fundiário um pouquinho diferente, vai se unir às cidades contra esses caras, e aí vai ser o surgimento dessa associação aí, que é o que vai caracterizar esse período para o Smith. Tá? Um processo que, mais uma vez, se dá a revelia das intenções dos agentes, também é uma sucessão de acidentes. Tá? A narrativa histórica do Smith tem essa característica. Assim, se alguma intenção se realiza de fato, é por um acaso, é por um acidente, como naquele caso lá, os espanhóis, por um acaso acham minas de ouro, mas foi por acaso. A questão é que esse processo gera um efeito colateral, tá? Que para o Smith vai ser benéfico. Tá? É uma estrutura social inédita, caracterizada pela transformação de relações de dependência pessoal, tá? As relações de vassalagem e servidão, em relações de interdependência mercantil, que no fundo vai ter o trabalho assalariado como suporte. Tá? Depois vocês podem ler aqui, esse é um argumento que ele vai falar. Num país onde não existe comércio exterior, nem manufaturas, um homem com uma renda de 10 mil libras por ano só pode empregar ela para manter 1000 famílias, todas elas necessariamente sob as suas ordens. A ideia é que se você não tem objetos de luxo, se você não tem objetos manufaturados, se você não tem objetos de luxo para comprar, um sujeito rico vai criar, ele vai ter um exército à sua disposição, ele vai ter uma milícia pessoal ali, e ele pode impor a vontade dele de modo arbitrário. Essa estrutura que vai ser problematizada com aquele desenvolvimento do comércio, com o desenvolvimento das manufaturas e com o conflito entre quem e esses sujeitos aí, tá? Então ele vai dizer aqui, ó, quando você tem uma sociedade onde existe comércio exterior e manufaturas refinadas, ele vai contribuir indiretamente para a manutenção de todos os trabalhadores e seus empregadores, mas em geral ele contribui com uma parcela muito reduzida da manutenção de cada trabalhador e empregador individual. Em relação a muito poucos, talvez contribua com 10%. Para a manutenção de muitos, talvez contribua com 1%, para de alguns com 1 milésimo, talvez nem menos, com a 10ª milésima parte da totalidade de sua manutenção anual. Portanto, embora o proprietário contribua para a manutenção de todos eles, todos são mais ou menos independentes dele, na medida em que, por mais das vezes, todos se podem manter sem ele. Tá? É a ideia de uma interdependência mercantil. Ao invés de eu ser um proprietário fundiário que tem 50 famílias ali que
só consomem o que é produzido no meu terreno e dependem inteiramente da minha boa vontade. Ao contrário, se eu sou um sujeito que mora numa cidade, eu compro um multimilionário, ao comprar um carro de luxo, eu estou bancando todo mundo que trabalhou na indústria do carro de luxo, mas eu banco com um pedaço uma parcela muito pequena, uma parcela ínfima. O meu poder de mandar nessas pessoas se altera profundamente, tá? Então é uma transformação e é exatamente esse é o efeito colateral da origem do capitalismo que o Smith dá, uma transformação de relações de dependência pessoal, de relações de subordinação pessoal e relações de interdependência mercantil. Esse é um tema que vai atravessar a obra, tá? A noção de sociedade comercial, todos vão usar o mercado, a teoria do valor, trabalho comandado, tá? O Smith comandar trabalho é diferente de comandar pessoas. Essa é uma articulação fundamental na teoria do valor dele. No livro 2, a noção de trabalho produtivo. No livro 3, a narrativa dos acasos que vão gerar essa associação de interesses aí que vão estar por trás da sociedade moderna. A crítica ao sistema formulada a partir dessa associação e o arcabouço institucional, ali no livro 5, que o Smith acredita ser capaz de livrar o Estado dos interesses comerciais. Então, o objetivo do Smith é desarticular essa associação, mas manter esse efeito colateral, tá? Manter o predomínio dessas relações comerciais, manter uma estrutura de interdependência mercantil. Tá? De novo, o eixo central da compreensão histórica do Smith é essa associação dos interesses, tá? E vai ser a formação conjunta da sociedade do Estado moderno. Dois aspectos aí. É um processo de longa duração, tá, gente? Entender as origens do capitalismo não é um processo que se dá da noite para o dia, são séculos, mais ou menos ali do renascimento comercial europeu, ali séculos 10, 11 até, ele está falando ali até o século 18. E o palco é o mundo inteiro. Tá? De novo, um dos processos que a gente viu na base é o processo de colonização. Tá? Esse é um processo indissociável de uma globalização que vai ter na Europa o seu vetor privilegiado. Tá? Eu repito aí, tá? Essa associação de interesses aí não planejada, efeito de circunstâncias e acidentes, tem um efeito colateral que era inédito no quadro explicativo do Smith, o advento de uma estrutura social marcada pela ausência de relações de dominação pessoal. Tá? Se é uma defesa da sociedade capitalista pelo Smith, é isso aqui. Essa ideia de que a gente não tem mais, você diminuiu o espaço para sujeitos mandarem de modo arbitrário sobre outras pessoas. A ideia de comandar trabalho é diferente de comandar pessoas. Tá? Esses termos são do Smith, tá, gente? Ele explicitamente contrapõe comando de trabalho sobre comando de pessoas. Esse é o esquema histórico. O esquema histórico do Smith vai ter alguns herdeiros, tá? Um dos mais importantes é o Brodel, tá? E aí o Brodel pega um trechinho do Dinâmica do Capitalismo. O capitalismo só triunfa quando se identifica com o Estado, quando ele é o Estado. Termos diferentes para essa associação de interesses aí. Interesses de uma classe comercial com os interesses daqueles que governam, tá? Então, esse é um quadro explicativo que mantém a atualidade ainda, tá? Tem gente que vai articular a tradição que vai se formar depois do Brodel, é o Wallerstein, o Giovanni Arrighi, tá? A tradição que vai ser acusada de neo-smithiana, não à toa. E aí um outro, falei isso aqui na quinta-feira, não sei se todos estavam, mas o Smith é um autor bastante avaro em dar as referências e dar crédito a outras pessoas. Tipo, é um traço típico da época, talvez do modo de escrever na época, mas nesse caso ele dá o crédito a um outro autor, ao David Hume, aonde que vai lá na História da Inglaterra, no volume 4, quando ele comenta a dinastia Tudor, ele vai apresentar esse processo aí de transformação de relações de dependência pessoal em relações de interdependência mercantil. Tá? A fórmula do Hume para a sociedade comercial é essa aqui, ó. A influência dos nobres sobre artesãos e mercadores tornou-se moderada como a que consumidores têm sobre os comerciantes. Só que isso indiretamente nos fornece um período para o caos inglês, tá? A virada do século XV para o XVI, tá? Dinastia Tudor, 1485 a 1603. Estamos falando de Henrique VI, VII, VIII e a Elizabeth. Tá? Esse é o período em que esse processo vai acontecer, é o mesmo período que vai apontar, o Marx vai apontar lá no capítulo 4 do livro 1, olha, a história moderna do capital começa na Inglaterra, no século XVI. Professor, Oi? eu não entendi por que você falou que ele disse que comandar trabalho é diferente de comandar pessoas. Baseado no que é isso? Não entendi. Na teoria do valor trabalho dele, tá? O que ele está dizendo é isso aqui, ó.
Vamos voltar para o raciocínio dele. Tá? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte. Ele está imaginando a Idade Média, ele está imaginando um feudo ali, tem um sujeito que ele possui o tipo de ativo mais importante dessa economia, tá? Uma economia agrícola, uma sociedade agrícola na terminologia dele. Por quê? Porque a fonte principal de riqueza é a terra. Tá? Então ele está lá, você tem o feudo organizado, tem o castelo dele, tem a vilinha em volta, tem todo o sistema lá de separação de terra, cada camponês tem o seu pedaço, eles produzem, metade do que eles produzem vai para o senhor feudal, outra metade, só que esses camponeses estão ali, por quê? Porque o senhor deixa, no fundo é porque ele fala, tudo bem, vocês podem usar minha terra, em troca de metade do que vocês produzem, mais uma série de tributos ali para o uso do moinho, para o uso do forno, para o uso... Tem uma série de tributos lá, tem uma estrutura. O que é decisivo é que essa estrutura ela está fundada numa relação de submissão pessoal. As pessoas os camponeses estão ali porque eles prestam obediência ao Senhor, que é o Senhor, a pessoa do Senhor em pessoa que diz, você pode usar a minha terra. Óbvio que é tradição, o filho do camponês está lá porque o pai estava, mas ao pagar esses tributos, ao pagar metade da produção dele, ao darem tributo, metade da produção agrícola deles ao Senhor, eles estão dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou prestando minha obediência a você. Tá? E se o Senhor quiser expulsar um camponês, ele pode. Ele detém o poder absoluto. No feudo dele, na propriedade dele, ele faz o que ele quiser. E o argumento do Smith é que assim, olha, todo mundo que está lá, 50, 100 famílias que sobrevivem nesse esquema, elas devem obediência pessoal a esse cara. Se esse cara quiser expulsar um, ele pode. Se ele quiser impedir o casamento da filha de um deles, ele pode. Você tem toda uma estrutura lá. O camponês, se ele morresse, geralmente o melhor animal dele era pago em tributo, virava do senhor. Para a filha casar tinha que pagar um tributo. Para a filha de qualquer pessoa ali dentro tinha para ele usar o forno, para ele usar o moinho. É uma estrutura que gera o fundamental, o decisivo aí, ou seja, você tem uma estrutura de uma relação de dependência pessoal. Esse é as pessoas devem obediência ao Senhor. A Idade Média é uma estrutura, um tipo de estrutura desse tipo, você tem diversas outras, tá? Mas o decisivo aqui é que as pessoas prestem uma estrutura extremamente hierarquizada, você tem um cara aqui em cima que, no fundo, manda em todo mundo. Manda na esposa, manda nos filhos, manda nos vassalos, nos servos, etc, etc. E todo mundo deve obediência à pessoa dele. O que o Smith está dizendo aqui? Olha, quando você introduz manufaturas, quando uma cidade, ao lado desse feudo, começa a crescer uma cidade que é independente do poder dele, começa a produzir objetos de luxo, então produz uma carruagem. Aí esse cara aqui compra uma carruagem. Só que a sua carruagem não foi feita na propriedade dele, não pagou tributo para ele. O sujeito, todo mundo que está lá produzindo a carruagem não presta obediência para ele. Ele usa a riqueza dele para comprar a carruagem. Ótimo, ele está sustentando todo mundo, toda a cadeia produtiva que sustentou, que produziu a carruagem. Ele contribui para essas pessoas se manterem vivas, comprarem alimentos, comprarem investimento onde eles moram, etc, etc. Mas ele contribui com uma parcela pequena. Porque esse senhor comprou uma carruagem, mas eles venderam outras 50 carruagens nesse mesmo ano. Então ele contribui com uns 50 avos da manutenção dessas pessoas. O Smith está dizendo, isso aí é diferente, essa relação não vai ser mais uma relação de dependência pessoal. O cara que produziu a carruagem depende de uns 50 avos, a manutenção dele é uns 50, mas ele depende, os 49, 50 avos dos outros, ele depende de outras pessoas que compraram carruagens. Então a obediência, ele não está mais numa relação de dependência pessoal. Quando você depende, para você estar numa relação de dependência pessoal, você precisa depender de uma pessoa. Se você depende de 50, você não depende de mais nenhuma delas. E o poder desse sujeito vai diminuindo. O que ele está dizendo, olha, quando você tem uma sociedade com manufatura, você tem uma sociedade rica, no Smith, uma sociedade rica significa uma sociedade com manufaturas desenvolvidas, diversos tipos de indústrias e comércio desenvolvido, você traz produtos de diversos lugares, isso aqui foi substituído por uma relação de interdependência pessoal.
perdão, interdependência mercantil. Para sobreviver, então pensa hoje, eu não tenho a menor ideia de como, eu estou usando essa camisa, bom, algodão. Não tenho a menor ideia de como plantar algodão, como colher algodão, como transformar algodão em fio, como transformar fio em tecido, como costurar. Eu dependo de um número enorme de pessoas para a minha sobrevivência. Eu não sei plantar o que eu como, eu não sei cozinhar o que eu faço, o carro que eu vim aqui eu não tenho a menor ideia de como tem extração de metal, tem produção de vidro, de borracha, motor a combustão, ou seja, eu dependo de um monte de gente, só que eu dependo de parcelas muito pequenas. Eu dependo de todo mundo, só que o local onde eu vou obter essas coisas é o mercado. Por isso que é uma interdependência mercantil. Eu dependo de um monte de gente, mas eu dependo um pouquinho de cada um. Ao mesmo tempo, todas as coisas que eu compro, eu ajudo na manutenção dessas pessoas. Eu pago um pouco da subsistência dessas pessoas. Mas eles dependem não só de mim. O padeiro lá de quem eu vou comprar pão, bom, ele vende para outras 200 pessoas no mesmo dia. Então, tipo, quando ele fala que não tem dominação no capitalismo, é porque ele está falando de quem compra e não de quem cede o meio de produção. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que, olha, você não tem dependência pessoal. Você diminui, uma sociedade plenamente comercial, para o Smith, você não tem a figura do senhor. Ninguém é senhor de ninguém. O que ele está dizendo é diferente. Ele está dizendo, olha, é outro tipo de estrutura de poder. Isso não significa que o detentor da riqueza não tenha poder. Ele tem poder, mas ele tem poder do quê? De comandar trabalho. Ele comanda o trabalho das outras pessoas. Trabalhos que, segundo a teoria do valor dele, estão fixados e realizados em mercadorias, em coisas palpáveis, em coisas vendáveis. Tá? O que ele está dizendo? Olha, é outra coisa. É um arcabouço teórico para pensar esse negócio que é gente, isso é um tema extremamente complexo, extremamente complicado. Você tem, gente, é a ciência econômica que tenta tematizar isso, é a sociologia, é a antropologia, todas as ciências sociais estão de algum modo tentando tematizar qual é a peculiaridade da sociedade moderna. O que tem de diferente na sociedade que se forma na Europa Ocidental a partir de 1300, 1500, depende da data do sujeito. A versão do Smith é isso aqui. E vai desenvolver todo um arcabouço conceitual para tentar explicar, olha, por que a sociedade moderna é diferente das sociedades anteriores. O que ele está dizendo, olha, porque você passa pelo mercado, e quando você passa pelo mercado, você deixa de depender. Quando você vende para diversas pessoas, você depende um pouquinho de todas, mas depender um pouquinho de cada uma é diferente de depender muito de uma só. E essa interdependência mercantil, geral, ela também se reproduz no interior do limite da manufatura, da fábrica, assim por diante. Nesse âmbito de dependência pessoal, às vezes gerações e gerações da mesma família dependiam de uma determinada família senhorial. No âmbito da relação de interdependência mercantil, por mais que haja essa relação empregador e empregado, a dinâmica é outra. Ao longo do tempo de vida dos trabalhadores, esses trabalhadores eles podem passar por diversos empregadores. Eles podem estar vinculados momentaneamente a diversos empregadores. O filho de um servo continua sendo servo, necessariamente. Na Idade Média, o filho de um ferreiro continuava ferreiro. Você tinha uma estrutura extremamente estática e travada. Quando você chega aqui, se eu não vendo, o argumento é um pouco esse, olha, se esse cara não quer me empregar, eu bato na porta do lado, eu bato na do lado, eu bato na do lado, eu acho alguém que vai querer me empregar. Tá? De novo, não é que não exista poder, existe poder. O que acontece é que ele singulariza o poder econômico, ele desassocia poder econômico de poder político. Tá? O sujeito que é proprietário de riqueza comanda, mas ele comanda trabalho. Esse sujeito aqui era o mais rico na Idade Média. Ele comandava não só trabalho, ele comandava pessoas. Ele podia, se ele entrasse em guerra, no limite ele podia virar para todos os camponeses dele, dar uma arma em cada um e falar, agora vocês são meu exército. Nisso aqui, tá? Se eu chegar na padaria e falar assim, olha, eu comprei 20 pães essa semana, vem cá, você me deve 10 minutos para minha milícia pessoal. O cara vai dar risada na minha cara. Essa é a diferença. Se o senhor vira para o camponês e fala, você agora peguem armas aí que você vai me defender. Por estar numa relação de dependência pessoal, ele podia fazer isso.
Hoje, se eu chego em qualquer lugar que eu comprei, bom, comprei essa camiseta lá, eu chego, não, agora você me deve 0,3 minutos no meu exército. Não faz o menor sentido isso. De novo, é diferente, não é que não tem hierarquia, não é que não tenha poder, não é que não tenha dinâmica de poder, mas os canais de circulação, de exercício desse poder se alteraram. A gente pode dizer, então, que quanto maior a divisão social do trabalho, aparentemente há uma maior interdependência mercantil e menor dependência pessoal. É isso. Quanto maior a divisão O raciocínio social. do Smith é exatamente esse. Qual é a primeira causa da riqueza das nações? A divisão do trabalho. Qual é a causa, qual é como é que ele diz? O que determina a extensão e a profundidade da divisão do trabalho? A extensão do mercado. No limite, se o mercado for mundial, isso aqui é o E mais isso próximo. é na aparência, né? Porque depois o Marx vai justamente problematizar essa... De novo, gente, é um arcabouço diferente. O Marx vai de fato criticar isso aqui, vai dizer, ó, Smith está confundindo divisão técnica com divisão social do trabalho. Tá? O que dentro do Smith, o Smith diria para ele? Fala assim, não estou confundindo nada, estou articulando, estou de fato pensando a divisão social a partir da divisão técnica. Por quê? Porque a divisão social do trabalho exceeds all computation, essa expressão que ele vai usar, está para além da capacidade de cálculo humano. Ao contrário, quando eu olho numa manufatura de alfinetes, eu vejo as 16, 18 pessoas ali, as 16 atividades organizadas, 8, 10 pessoas são organizadas em 18 atividades diferentes, eu consigo ver o potencial disso. É um quadro explicativo diferente. O problema que eles querem explicar é mais ou menos a mesma coisa. O Smith vai formular esse conceito aqui. O Marx vai falar numa relação, vai falar numa dupla liberdade do trabalhador. A gente chega lá. Eu fico com uma dúvida, porque você comentou que essa interdependência mercantil ela é consequência de um duplo deslizamento do Smith. E ele, em determinados slides, você comentou que o objetivo dele é manter essa independência mercantil, ao mesmo tempo que desvincula o mercado do Estado. A associação de interesses da classe burguesa com o governo, com o rei, diminuiu o poder desse cara, diminuiu essa estrutura aqui. Qual é o problema? Qual é o problema que essa associação gera? Gera o Estado mercantil, que a gente pode falar, gera o mercantilismo. A gente pode usar esse termo aí, o Smith não usa, mas pode pensar nisso. Gera o tipo de Estado comercial europeu, gera um processo de uma certa estrutura fiscal, uma certa estrutura de dívida pública, uma certa estrutura colonial, gera uma série de coisas aí nesse arcabouço. Tá? De novo, é um processo de séculos de formação conjunta das sociedades europeias com o Estado moderno, tipo o Estado-nação, esse processo que ele está descrevendo aí, essas duas coisas. O que ele está dizendo? Olha, um efeito colateral da perda de poder desse cara foi isso daqui. Só que outro efeito colateral é esse Estado gigantesco, esse trambolho, são companhias de comércio exclusivas, é o processo de colonização, é a escravidão, é um monte de coisa que está acontecendo, está abrindo esse bolo aqui que assim, não é interessante. Se ele acha que essas coisas têm que se dissociar, nos neo-smithianos, a primeira frase que estava em negrito era que o capitalismo só pode triunfar onde ele se associa com o Estado. Mas ele triunfa, mas esse triunfo, essa associação, o que esses caras estão dizendo? É um estágio histórico que vai ser superado. Vai ser superado quando? O que acontece no final do século XVIII? Smith está escrevendo em 1776. O que está acontecendo em Manchester e Liverpool nessa época? Revolução Industrial. Revolução Industrial vira de ponta cabeça esse negócio. É outra coisa, é um outro tipo de estrutura social que vai estar organizada aqui. Não é mais o comércio que vai puxar, o setor mais dinâmico não vai ser comércio de longa distância, vai ser a indústria. Tá? É uma outra etapa. Vamos aí, gente. A gente pode voltar. Todas essas questões são absolutamente fascinantes. Tá? Mas a fórmula é um pouco essa, assim, que olha, a influência dos nobres, esse cara vai se tornar moderada como é que consumidores têm sobre os comerciantes. Eles têm algum poder? Tem. Você pode brigar lá com o cara. Eu chego lá no meu padeiro e falo, semana você mandou mal no pão, o bolo tá horrível. Mas eu não posso virar pro cara e falar, agora você tá aqui, sua arma vem fazer parte do meu exército, vem fazer parte da minha milícia pessoal, que nem o senhor podia fazer. Tá? O esqueminha aí, tá? Um resuminho do esquema. Tá? O capitalismo se caracteriza pela generalização dessas relações.
que é o efeito colateral do processo de passagem da sociedade feudal para as sociedades comerciais, que tem como principal vetor histórico a associação desses interesses da classe burguesa com o rei. Essa associação gera uma compreensão sistemática e um aparato estatal dominado por esses interesses comerciais e burgueses, que vai ser denominado pelo Smith de sistema mercantil, cujas categorias mesmo ilusórias têm objetividade devido a esse processo histórico, e vai ser o alvo principal de suas críticas. Finalmente, o objetivo do Smith com a crítica desse sistema é a desmercantilização do Estado, preservando o efeito colateral dessa associação histórica de interesses. Tudo bem aí, gente? Esquema a jato aí do que está acontecendo aqui. A crítica da economia política do Marx. A gente vai ver um processo muito parecido, mas o arcabouço conceitual é diferente. O enfoque vai ser diferente. Ele vai jogar luz processos um pouquinho, alguns aspectos diferentes, tá? No Marx a gente vai encontrar uma problemática muito parecida. O modo de produção capitalista é um estágio histórico do desenvolvimento das sociedades que vão ter na relação de capital o seu fundamento. Esse modo de produção tem uma regularidade que vai se tornar objeto de uma ciência, a economia política. Tá? As categorias econômicas têm, portanto, um estatuto histórico, passíveis de serem criticadas. Crítica que vai ser entendida aqui num duplo sentido, tá? De desmascaramento das ilusões objetivas, que o Marx vai chamar de fetiche, que caracteriza o relacionamento mútuo dessas categorias, que vão formar um sistema, e a afirmação dos limites históricos. Tá? Trata-se de um estágio do desenvolvimento. Tá? Vou começar por esses dois pontos aqui, depois eu volto lá para o primeiro. Então, o Marx vai ser muito mais explícito que o Smith a esse respeito. Tá? Tais formas, quais formas? Mercadoria e dinheiro, valor de uso e valor, constituem, pois, as categorias da economia burguesa. São formas de pensamento socialmente válidas e, portanto, objetivas para as condições de produção desse modo social de produção, historicamente determinado, a produção de mercadorias. Isso está no capítulo 1 aí do livro 1. Outra passagem, tá? As categorias econômicas ostentam a sua marca histórica. Na existência do produto como mercadoria estão envolvidas determinadas condições históricas. Tá? Ele vai insistir, olha, a teoria econômica, tá, não é simplesmente um produto na cabeça de economistas. Ela organiza, essas categorias organizam a realidade, organizam a prática. As pessoas agem de acordo com o que essas categorias estão dizendo. Tá? Por isso que elas têm, ou seja, elas são formas de pensamento socialmente válidas, elas são objetivas para as condições de produção desse modo de vida social. Quando você pega um balanço de contabilidade de uma empresa, está lá, categoria de lucro, de juros, ela está lá organizando o processo decisório, esse processo de alocação desses recursos. Então são categorias objetivas. Então, essas categorias aí não têm validade universal, não valem para qualquer tipo de sociedade em qualquer tempo, são historicamente limitadas, valem somente para as sociedades em que domina o modo de produção capitalista, essa é a primeira frase do livro. Ponto importante, assim como Smith, elas não valem de modo puramente subjetivo, apenas na cabeça dos economistas, mas também de modo objetivo, vão organizar a realidade econômica, mas de um modo peculiar aí, tá? Que o Smith vai chamar de fetichismo da mercadoria, tá? Sobre o modo de produção capitalista, as relações entre os produtores das mercadorias vai aparecer como relações entre coisas. O Marx vai tematizar isso sob o nome fetichismo da mercadoria. O ponto de partida é que a mercadoria é algo misterioso. A gente costuma perder esse ponto, tá? Por que a mercadoria é misteriosa? Porque a mercadização de valores de uso objetivamente diferenciados, tá? O ponto de partida do Marx é isso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui. Mas eu posso estabelecer uma relação de igualdade. Dizer que uma cadeira vale 3 garrafinhas. Para o Marx isso é misterioso. A gente perde, a gente está tão acostumado com essas coisas que a gente não vê mistério nenhum nisso. Mas, tá? Então, um smartphone são 3 tênis de corrida, um carro igual a gente no notebook. Tá? Mas um carro serve para eu entrar lá e ir de um lado do lugar para o outro. O notebook serve para eu ir lá. São coisas completamente diferentes e a gente põe um sinal de igual aqui no meio. Esse é o mistério. A Marx vai dizer, olha, não é do valor de uso, não é do conteúdo das determinações do valor, não é do tempo de trabalho humano abstrato somente necessário. Vem dessa forma mercadoria mesmo, tá? Essa forma ela vai refletir aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais dessas coisas. Mais ou menos o seguinte, eu não falo chinês, mas eu compro coisas made in China. O Marx está dizendo, olha, quando eu consumo alguma coisa made in China, eu estou me relacionando com os chineses, mas eu estou me relacionando na forma que algum produto
material. E é isso que acontece. Essa intermediação material, essa intermediação mercantil vai esconder as relações sociais que estão por trás. Esse é o tema que vai unificar a aula do capital, tá? Vai do fetiche do dinheiro à fórmula trinitária, lá no final do livro 3, na última sessão do livro 3, no início e final da obra, uma série de etapas. Tá? A respeito do fetiche do dinheiro, é uma confusão entre a posição da mercadoria, que assume a função de equivalente geral de suas qualidades naturais. Então, essa ilusão de que o ouro seria dinheiro por causa de suas qualidades naturais e não porque historicamente certos metais assumiram as funções de moeda de compra em moeda de circulação. É uma ilusão semelhante àquela denunciada por Smith, mas o quadro conceitual é outro, diferente. Eles estão explicando a mesma coisa, ou fenômenos muito parecidos, mas usando articulações conceituais, teorias diferentes. Essa é uma confusão que para o Marx vai estar nos limites, na origem dos limites da economia política clássica e da economia vulgar. Daí o projeto dele é uma crítica da economia política. Tá? Um desvelamento progressivo dessas confusões. Crítica no sentido kantiano do termo, ciência dos limites. Tá? Quais limites? Os limites históricos dessas categorias. Para o Marx, as categorias da ciência econômica têm validade histórica. Começam a valer ali a partir dos séculos XII, XIII, XVI. Na Europa Ocidental, vão se generalizar para o mundo inteiro, mas em algum momento, quando o modo de produção capitalista tiver sido superado, essas categorias vão deixar de ter validade, pelo menos deixar de ter a validade tal qual elas têm hoje. Chama atenção, né, para essa estrutura de argumentação que o Leonardo está fazendo. De fato, é muito interessante. Né? Então, se você me permite, Leonardo, então, o que está em discussão, não é a noção de capitalismo, a despeito dos dois autores de referência não utilizarem esse termo. Um dos elementos que caracteriza fundamentalmente o capitalismo para o Smith, a discussão que o Leonardo fez, né, e que aparece para a gente de uma forma, que apareceu para a gente de uma forma muito boa, que é a interdependência mercantil. Então, a gente tem aí um dos pilares, talvez o pilar fundamental. Para o Marx, por sua vez, um dos elementos estruturadores é o fetichismo, que aparece de diferentes formas. Fetichismo da mercadoria, fetichismo do dinheiro, a forma trinitária, que o Léo chamou a atenção agora, já no livro 3. Capital portador de juros, capital portador de juros. Ou seja, então a gente tem uma estrutura de argumentação muito interessante. A gente pega dois autores fundamentais, né? Um deles está escrevendo ali no início da Revolução Industrial, essa obra de referência, né? A Riqueza das Nações, 1776. Um outro autor fundamental que escreve 100 anos depois. 100 anos depois, né, publica o livro 1 em 1867, e que olham para essa dinâmica social e constroem interpretações distintas. Mais uma vez, o Smith funda parte da sua argumentação para além da crítica ao mercantilismo e assim por diante, da interdependência mercantil, e o Marx, para além de uma série de outras considerações, na questão do fetichismo da mercadoria. Estrutura um dos elementos fundamentais de estrutura desse modo de produção, do modo de produção capitalista. Tudo bem? Por um lado, vai escamotear, né, vai omitir relações sociais de produção, mas também organiza essas relações sociais de produção. Tudo bem? O processo é muito parecido. O Marx está dizendo, olha, a gente depende de um monte de gente, mas a nossa interdependência, um monte de gente depende do meu trabalho, eu dependo do trabalho de um monte de gente, mas essa interdependência aparece na forma de mercadoria, aparece como troca de mercadorias, aparece como circulação de mercadorias. Tá? O termo médio da relação social, quando eu falei, por exemplo, que eu dei, eu falo chinês, mas eu me relaciono com o trabalho, com uma série chinesa, quando eu compro um produto made in China, tá? Feito na China. Tá? Só que essa relação social assume a forma de um determinado objeto. Tá? Essa é uma ideia parecida. De novo, o fenômeno que os dois querem descrever é muito parecido. Tá? Mas eles vão mobilizar arcabouços conceituais diferentes. Aí o que Marx vai insistir, olha, essas categorias econômicas elas vão aparecer tanto como pressuposto da compreensão, pressuposto desse modo de produção, como resultado desse modo de produção. Tá? Um trechinho ali do capítulo 50. O modo de produção capitalista, como qualquer outro, não só reproduz constantemente o produto material, mas também as relações socioeconômicas, as categorias econômicas com as quais se cria esse produto. Naquele processo lá de D de linha,
Ao final, você tem, de novo, um sujeito que é proprietário de dinheiro, um sujeito que é proprietário da mercadoria força de trabalho, essa relação social também foi reproduzida. E aí você pode dar um pontapé. A condição para que você encadeie processos, ciclos produtivos, é que ao final você encontre no mercado um sujeito vendendo a força de trabalho, um sujeito vendendo o insumo que você precisa, a energia elétrica, tenha prédios para alugar, tenha matérias-primas disponíveis. Quando todas essas coisas funcionam ao mesmo tempo, você está reproduzindo o que o Marx ensina. Olha, você não está reproduzindo só os produtos, você está reproduzindo as relações sociais que sustentam essa dinâmica aí. Então a relação de capital ela é pressuposto e resultado do processo ao mesmo tempo. E conforme você vai encadeando, as próprias categorias econômicas que vão explicar também aparecem como pressuposto, como resultado. Do ponto de vista agregado, toda a produção é ao mesmo tempo reprodução, tá? Opa. Voltou. Qualquer que seja a forma social do processo de produção, esse deve ser contínuo ou percorrer periodicamente sempre, de novo, as mesmas fases. Uma sociedade não pode parar de consumir, tampouco deixar de produzir. Considerado em sua permanência, conexão e constante fluxo de sua renovação, todo o processo social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, processo de reprodução. A gente está aqui numa sala de aula, estamos produzindo economistas aqui é todo mundo de economia, né? Então a gente está num processo de produção de economia, mas é um processo de reprodução. Por quê? Porque tem economistas que vão se aposentando, vão morrendo e precisam ter novos economistas. Então, toda a dinâmica de produção é uma dinâmica de reprodução social. A gente está consumindo energia elétrica, está consumindo o edifício que a gente está aqui, vocês estão consumindo as cadeiras, o computador, está consumindo uma série de meios de produção. Minha força de trabalho aqui, ainda que seja mediado pelo Estado, mas minha força de trabalho, a gente está produzindo economistas aqui e ao mesmo tempo reproduzindo os economistas da sociedade. Tá? Então, produção e reprodução de mercadorias, do valor do dinheiro, mas também de trabalhadores, dos capitalistas, das classes com elas, da própria relação de capital que eu falei. Para o Smith, o eixo de intelecção, de inteligibilidade desse processo histórico é a associação entre interesses capitalistas e do rei. Para o Marx é a relação de capital. Então, uma vez que esse processo se autonomiza, a tendência é que essa relação se reproduza com elas sociedades nela baseadas. Mas, do ponto de vista lógico, você tem uma questão que vai surgir aí é do ponto de partida desse processo. De onde vem o primeiro D aqui da história? Então, você tem um processo D, que vai se encadeia no ciclo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E ao final do segundo você tem as mesmas condições, você reproduziu todas as condições sociais necessárias para que o segundo aconteça. Ao final do segundo você reproduziu todas as condições necessárias para que o terceiro aconteça e assim sucessivamente. A pergunta que surge é, bom, mas de onde vem o D original? De onde vem o primeiro? Tá? O primeiro D ali, tá? Então todo esse movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso, do qual só podemos sair supondo uma acumulação primitiva. Tá? Previous accumulation no Smith. Precedente à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim seu ponto de partida. Tá? Isso aí é o capítulo da assim chamada acumulação primitiva, lá no finalzinho do livro 1. Um pequeno parênteses, tá? O Smith não usa previous accumulation nesse sentido, tá? Não é exatamente uma citação correta, mas o problema é exatamente esse. Você tem, uma vez que você... A ideia é de que o processo de acumulação de capital ele reproduz a si mesmo. O processo de autovalorização do valor ele repõe as condições de possibilidade dele mesmo. Só que, do ponto de vista, quando você olha, lógico, você vai chegar no ponto, opa, mas espera aí. Quando é que isso se formou? Isso nasce desse jeito? Sempre existiu? Não. Você vai dizer, olha, é um processo histórico que vai estar por trás aí. Quais são as duas condições? De um lado, proprietários dos meios de produção, de um lado, a existência de capitalistas, do outro, proprietários da força de trabalho e nada mais, tá? Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como escravos, os servos, nem os meios de produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo, etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. Liberdade, num sentido positivo, tá? São sujeitos de direito, eles dispõem da própria pessoa, eles são proprietários da própria mercadoria, da mercadoria força de trabalho. Eles podem entrar num contrato ou não, eles podem decidir para quem vender a força de trabalho.
mas liberdade também no sentido negativo de despossuídos dos meios de produção, sem acesso às demais condições de produção. Eles não possuem terra, eles não possuem insumos, não possuem instrumentos, etc. Por isso eles se veem obrigados a vender a sua força de trabalho. De novo, esse aqui é uma formulação diferente da mesma coisa que o Smith está falando ali, qual era o pressuposto ali de trás. Ó. Esse sujeito não está mais numa relação de dependência pessoal. Se ele é livre, se ele é um sujeito de direito, ele não é um escravo, ele não é um servo, ele é proprietário de si mesmo, mas ele é proprietário só de si mesmo, mais nada além de si mesmo. Essa é a dupla condição aí. Você tem esses dois, você tem de um lado um sujeito que é proprietário de todos os meios de produção, exceto a força de trabalho, do outro, sujeitos, uma classe que só possui a própria força de trabalho. Você tem as condições para a relação de capital existir. Nesse capítulo aí, sobre a assim chamada acumulação primitiva de capital, Marx vai descrever como esse processo ocorre na Inglaterra, no que ele chama de caso clássico ali, no século XVI, processo de cercamentos, de formação de uma classe de grandes proprietários fundiários, não de pequenos proprietários fundiários. Está lá, a argumentação dele está lá no capítulo 24. De novo, o núcleo da compreensão do Marx do capitalismo é a relação de capital, leia-se a subordinação do trabalho ao capital. O gênese do modo de produção capitalista é encontrado no processo de constituição desse tipo peculiar de relação social. O processo que cria a relação de capital não pode ser outra coisa que o processo de separação do trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho. De novo aqui embaixo, a assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. De novo, aquela coincidência, que na verdade, no fundo não é uma coincidência, onde o Marx vai localizar isso daí? Inglaterra, virada do século XV para o XVI. No sul da Inglaterra, para ser mais exato. Processo que na Inglaterra mostra-se em sua forma clássica, que dentro do esquema marxiano pode ser denominado de fase comercial mercantil do modo de produção, aquela questão da revolução industrial. Tá? Vai se associar à manufatura como modo de produção industrial predominante. Processo que na Inglaterra, em finais do século XVII, são resumidos sistematicamente no sistema colonial, no sistema da dívida pública, no moderno sistema tributário, no sistema protecionista. De novo, gente, é toda uma organização social que, devido ao sistema colonial, carrega o mundo consigo. Tá? É a Europa Ocidental puxando, englobando o mundo inteiro. O palco desse processo é o mundo como um todo. Há quem fale em fase comercial mercantil, ainda em mercantilismo para esse período, tá? Grosso modo, aí, dos séculos XV a XVIII. Em todo caso, um processo de séculos em que tem o mundo inteiro o seu palco. Tá? Aspectos em comum aí, gente, já vou finalizando, são mais, esse aqui mais 2 slides. Tá? O Smith e o Marx compartilham alguns pressupostos, não apenas entre eles, mas com a economia política clássica como um todo, tá? Com os fisiocratas, com o Sé, com o Malthus, com o Ricardo, com os Mills, pai e filho, James e John Stuart. Uma concepção objetiva de valor de uso, que decorre das características materiais e formais dos objetos, a origem disso aí é o Aristóteles. É diferente da noção de utilidade. Valor de uso não é utilidade. A história de aula de HPE, isso é importante. Valor de uso não é utilidade. Valor de uso é isso aqui, ó. São matérias, tá? Tem metal, tem um couro sintético, tem plástico, na forma de uma cadeira. São diversas matérias na forma de uma cadeira. Isso aqui é um valor de uso cadeira. Isso aqui é um valor de uso carteira. Isso aqui é um valor de uso mesa. Isso aqui é um valor de uso tela. Valor de uso garrafinha. Tá? A concepção da economia política clássica, o valor de uso é palpável. Por isso que é igual para todo mundo. Tá? A origem desse negócio é o Aristóteles. Você volta lá no livro, capítulo 8 do livro 5 da Ética Nicomaqueia e depois no livro 1 da Política. A revolução marginalista, nesse ponto, vai de fato ser uma revolução. A utilidade é o meu juízo subjetivo e incomparável. Tá? Até hoje os economistas não resolveram a questão da comparação intersubjetiva das utilidades. Então, a utilidade que eu obtenho deste computador é minha, diferente da utilidade que você obtém. A utilidade que eu tenho do meu celular é diferente da utilidade de cada um. Cada um de vocês obtém uma utilidade diferente que vai hierarquizar e bem vocês vão comparar. Vai ter suas preferências, vai organizar suas funções de utilidade que vão organizar o modo como vocês vão se comportar. É outro tipo de concepção.
a concepção aqui de que eles também compartilham com toda a economia política clássica de que na troca equivalentes são trocados. A fórmula do Keynes, que eu adoro, está de 766, valor se troca por valor igual. De novo, você pega na vertente marginalista, principalmente o Menger vai dizer, olha, não, se equivalentes fossem trocados, a gente não trocaria, a gente troca. Há uma diferença de valores, é por isso que a gente troca. Então, de novo, não é no quadro austríaco que a gente está trabalhando aqui, é no quadro da economia política clássica. E uma concepção das sociedades modernas como sociedades de classe. Os agentes não são homogêneos, tá? Como na teoria, como na ciência de Herder, tá? Porque tem interesses diversos que decorrem das diferentes funções desempenhadas por eles. Consequência aí, existe conflito de interesse. Você não tem, o processo de agregação é diferente. Você não tem um agente representativo, você simplesmente justapõe os interesses, preferências. Você descobre que você vai no agregado. Aqui não, aqui você tem interesses. Para basicamente todos esses autores, algum tipo de conflito. Cada um tem um esquema de classes diferentes, a da fisiocracia é diferente dos outros, mas para todos eles, em algum ponto, você vai ter um choque aí, você vai ter algum conflito de interesses. Análise do Smith e do Marx também. Tá? Análise do Smith e do Marx sobre o capitalismo vão convergir em alguns pontos importantes. Eles vão fundar suas teorias econômicas em uma teoria do valor do trabalho. Trabalho concebido como trabalho abstrato, no Smith também. Tá? O trabalho vai ser entendido fundamentalmente como trabalho assalariado, subordinado ao capital, portanto, juridicamente livre. Tá? E a relação de subordinação que, no fundo, vai definir o próprio capital. Em outros termos, aí, ambos vão entender que o capital é uma relação social. O Smith de modo mais discreto, o Marx de modo explícito, tá? Mas são alguns pontos que aproximam. Alguns aspectos divergentes aí. Tá? O Smith vai articular uma teoria do valor na qual a moeda não desempenha um papel central. Para o Marx, a teoria do valor é uma teoria monetária do valor. Vai singularizar o Marx diante da tradição do pensamento ocidental como um todo, não só diante dos economistas, tá? Isso só o Marx dá para você, e a tradição marxista. É a ideia de que a abstração do trabalho é um processo real, que tem origem no comportamento e não no pensamento humano. Isso só o Marx tem, tá? Que a origem das abstrações está no nosso comportamento e não no modo como a gente pensa. O modo como a gente pensa é um reflexo desse processo de realização da abstração. O aspecto central do capitalismo para Smith vai ser uma associação de interesses, burguesia e governo. Para Marx vai ser a relação de capital. A explicação histórica do Smith vai enfatizar as consequências não intencionais da ação de alguns agentes-chave, tá? Geralmente os comerciantes mais importantes, os governantes, tá? Cristóvão Colombo, por exemplo, e a Rainha de Castela, é um exemplo das colonizações da América. Sempre representantes de alguma classe com interesses em conflito, ao passo que a explicação histórica do Marx enfoca diretamente a dinâmica de luta de classes. Tá? E eu acho que eu finalizo por aqui, sim. Começou um pouquinho mais tarde, deu 1h30 mais ou menos.